Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma live e a presença de vocês é muito especial para mim. Eu sou Monique de Sá, eu faço parte do Clube das Águias e hoje vamos ter uma live super especial com a Sueli Aragão sobre Lidere a Sua Vida. Inclusive, vamos convidar aqui a Sueli, vamos lá, minha mãe desse grande movimento que está nascendo. Ela é a convidada principal. E aí, vamos lá, a Sueli já entrou. Boa tarde, Sueli, tudo bom? Boa tarde, Monique. Tudo bom? Que prazer estar aqui com você. O prazer é meu, como sempre, Sueli. Como eu estava Tá, falando, hoje vamos falar sobre Aprenda a Liderar a Sua Vida. E é a Sueli que vai te explicar o que você tem que fazer. Quais são os métodos, os meios, o que você tem que seguir para aprender a tomar posse da sua vida, como liderar, quais são os caminhos. Vou deixar a Sueli se apresentar, afinal, hoje a live é dela. Vamos aprender a liderar a nossa vida. Boa tarde, pessoal. Que prazer, que felicidade estar aqui junto com vocês, né? É sempre bom a gente ter a oportunidade de compartilhar essas coisas. Então, Monique, a primeira pergunta que você faz é assim, como é que a pessoa faz para liderar a sua vida, né? A gente sabe que quando não está liderando a própria vida, está numa situação de desvantagem. Porque você não é capaz de se posicionar, você tem dificuldade de dialogar, argumentar alguma coisa que você deseja, você tem dificuldade de dizer não, você se sente como se a vida estivesse lhe fazendo um favor. E olha para o lado e acha que todo mundo é melhor do que você, né? Então, é que no fundo dessa história toda, tem uma questão muito simples. A pessoa não se conhece. E ninguém confia em alguém que ela não conhece. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar para liderar a própria vida é se autoconhecer. É investir no autoconhecimento. Porque a partir daí, você começa a identificar quem você é. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são os seus medos, as crenças, e aquilo que você carrega. Então, fica mais difícil alguém detonar uma pessoa que tem autoconfiança. E isso começa no autoconhecimento. Autoconfiança é confiar em si próprio, né? Assim como o autoconhecimento é conhecer a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates lá na antiga Grécia. A Bem, gente começa por aí. já que nós vamos falar de como liderar a sua vida, fala um pouquinho para mim. Fala sobre autoliderança. Autoliderança é você ser capaz de se colocar no mundo com autoridade. É você saber qual é o seu lugar. Então, Monique, eu vi tanta gente sofrendo por coisas tão pequenas na vida, assim, pequenas para a gente que está de fora, mas lá dentro é um sofrimento. Às vezes era uma mãe que não sabia se colocar diante de um filho, um empregado que não sabia se colocar diante de um patrão, um dono de empresa que não sabia se colocar diante dos seus empregados, seus colaboradores. Então, se você não consegue ainda liderar a você próprio, e isso não é tarefa fácil, tá? A gente vai aprendendo, muita gente aprende no papo, né, ao longo da vida, e vai a trancos e barrancos, e outros que têm oportunidade de pedir ajuda, pedem ajuda, investem, fazem cursos, leituras, coach, mentoria, e daí eles seguem num outro nível de consciência. Bem, Sueli, muitas dessas pessoas consideram que elas não conseguem impor a sua vontade. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem ter a sua própria voz. Como você pode, que conselho você pode dar para essa pessoa para ela aprender a se impor, a se colocar no lugar que merece, a liderar? Essa questão de não saber se colocar, Monique, tem muito a ver com a crença do merecimento, tá? Então, nós somos criados em bando, nós nos desenvolvemos em grupo. Então, todo mundo quer ser amado e aceito. Então, as pessoas que estão em volta, como pais, professores, alguém que você respeita, elas têm
um peso muito importante na sua vida. Então, se, por exemplo, você é criado num ambiente que não é muito positivo, no sentido de promover o seu crescimento ou promover a sua autoconfiança, você pode, de repente, achar, a pessoa pode, de repente, achar que ela não merece, que ela ouvia com frequência na infância, você não vai dar nada, você não serve para nada, tá? Então, tem famílias que, infelizmente, às vezes elas nem fazem por maldade, elas fazem porque acham que dessa maneira dura a pessoa vai criar mais resistência. E alguns criam, outros são mais frágeis e isso prejudica, né, a vida deles. Então, essas questões ligadas à dificuldade de se posicionar tem a ver com a pessoa não ter confiança em si própria, não se achar merecedor. E isso tem cura, isso não tem problema nenhum. Quantos de nós já não se sentiu assim? Eu mesma, em alguns momentos da minha vida, me senti com baixa autoconfiança, com baixa autoestima, com dificuldade de me colocar, com dificuldade... Boa tarde, boa tarde, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Gente, já entrei falando assim, como uma metralhadora, né? Então essa dificuldade tem muito a ver com isso. E isso não tem problema nenhum. A gente, em algum momento da vida, sente, e é possível curar, e é possível buscar ajuda e transformar e conseguir realmente, eu gosto de dizer assim, tomar na mão as rédeas do seu destino e ser o comandante da própria vida, né? Ser o capitão do seu navio. Então, assim, essas pessoas que não conseguem, é uma questão de crença de merecimento. Elas acreditam que elas não merecem liderar a sua vida, então elas se deixam ser lideradas. Parte é isso. Outra parte é a questão de o que você decide ser. Isso aí já é uma decisão de foro íntimo, né? Muitas pessoas escolhem o caminho da vítima, outros querem ser protagonistas. Então, qual é o caminho da vítima? É usar tudo o que eu acabei de dizer para justificar uma permanência naquele lugar desconfortável. Olha, Monique, eu posso te explicar. Olha, eu sou assim, sabe? Eu não sou capaz de me posicionar porque meu pai era muito castrador, porque minha mãe era muito autoritária, porque isso, porque aquilo, tá? É claro que tem pai castrador, mãe autoritária, mãe castradora, mas assim, a partir do momento que você toma consciência que aquilo está lhe machucando, que aquilo não lhe faz bem, algumas pessoas decidem. Essas pessoas que estão aqui hoje são pessoas que decidiram. Deixa eu ver o que tem para dizer. Deixa eu ver o que eu posso aproveitar nessa conversa. Isso é atitude de protagonista. Enquanto o outro fala, ai, nem vou assistir. Por paralelo, esse pessoal é um blá, blá, blá sem fim. Não tem nada para acrescentar. Boa tarde, Aninha. Seja bem-vinda. Boa tarde, Carol. E não tem nada para acrescentar, sabe? Então fica numa condição cômoda de vítima sem dar um passo em direção à mudança. Outros que decidem ser protagonistas, eles vão buscar, seja onde for, eles vão estar sempre buscando. Tá um barulhinho aí esquisito, como se fosse um grilo, ou é só aqui? Tá um barulhinho de passarinho aí. Não sei se são seus passarinhos, então. Mas não tá muito bem. Cantando. Eu acho que é porque eu tô com dois. Deixa eu baixar aqui o microfone do celular, só um instante, do celular não, do computador. Eu acho que são dois microfones ligados. Sim, pode dar interferência, é verdade. Pode dar interferência, né? Enquanto a Sueli baixa ali o volume, uma das coisas que ela comentou, mas não está incomodando não, Sueli, dá para a gente seguir. Não, se tiver, você me avisa. Eu baixei volume total lá do computador, sim. Mas vamos lá. Só pegando um gancho aqui do que você estava falando, todos nós que estamos aqui hoje, com certeza fazemos a diferença e vamos fazer diferente, porque decidimos liderar a nossa vida, né, Sueli? Por isso estamos aqui, participando dessa live. Essa é a nossa missão na vida, né? É liderar, inspirar, ajudar as pessoas. Porque a questão é que muita gente, o que mais dói, é que muita gente não acredita que seja capaz. Mas elas são. Olha que coisa bonitinha que escreveram aqui.
né? Isso, ele tem o dom de lapidar os talentos de cada pessoa e encorajar. Mas é isso. Sabe por quê, gente? Ela até usou uma palavra que eu gosto demais. Eu vejo todo ser humano como um diamante. Cada um de nós carrega um brilho enorme dentro de si. Porque simplesmente, independente de religião, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. A gente carrega a centelha divina. E muitas vezes a gente esquece disso. Então a gente vai entrando numa roda viva, né? De trabalho, de fracasso, de dificuldade, de frustração e de coisas boas também. Mas, infelizmente, quando a gente está numa sintonia que não é muito positiva, a gente fica mais focado no que está mais difícil, né? E o que acontece? A gente começa a se achar incapaz, a achar que está trabalhando e não tem resultado, e ter uma série de situações que é como se a pessoa se apagasse. Ela olha para si e fala, meu Deus, não adianta. Sabe? Parece que nada comigo dá certo. E ela começa a desanimar. É nessa hora, na maioria das vezes, que eu entro. Falo, por que parou? Parou por quê? Vamos dar uma olhada com cuidado nisso? Por que você está se sentindo assim? Esse é o papel do coach, é o papel do mentor, é o papel de um trabalho como esse que a gente faz, é ajudar as pessoas a olharem para dentro delas e descobrirem o que é que está acontecendo de verdade. Às vezes a gente carrega umas crenças tão tolas que foram lá da infância, sabe? Um dia, boa tarde, Riane, que um dia alguém falou pra gente, sabe, essa menina é desajeitada, e sei lá em qual momento a gente estava, opa, eu sou muito atrapalhada mesmo. Eu pego tanta gente que fala assim, eu sou muito atrapalhada mesmo. Quanto de nós muitas vezes não fez isso? Não é? Então, é preciso ficar atenta, porque como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se a gente quer liderar a vida da gente, a gente precisa, passo a passo, ir assumindo o nosso papel de líder, começando por a gente. Quer ver uma coisa engraçada? Que eu tenho uma guerra tremenda com problema de açúcar, tá? Então, eu gosto de doce, eu gosto de festa com doce, gosto de tudo mais. E eu assisti uma palestra sobre liderança também, em que o cara falou assim, se você não é capaz de liderar a sua vida, você não é capaz de liderar ninguém. Olha, aí ele deu esse exemplo do açúcar que eu vou dar agora. Como pode alguém dizer, eu não vou mais adoçar o meu café e daqui a uma semana tá adoçando? Será que ele não é capaz de vencer uma porcaria de uma colher de açúcar? E vocês não têm noção o tempo que eu levei para conseguir liberar. Sabe, não faz muito tempo que eu consegui falar, não, agora realmente eu posso tomar café sem açúcar. Se um dia ou outro eu quiser, tudo bem, mas eu precisava sair daquela rotina. Ou às vezes a gente decide fazer um regime, fazer alguma coisa que é importante. A gente sabe que é importante para a gente, mas a gente procrastina, deixa para outro dia. E assim o tempo vai passando e a gente não alcança aquilo que quer. E de repente pensa que é um mundo que é cruel, né? Bom, tem que ter muito esforço mesmo. Eu ainda não consigo me liberar do doce. Uso adoçante, mas vamos lá, né? Vamos diminuindo. Sueli, fala para mim, que qualidades um líder de sucesso deve possuir? Olha, a primeira coisa é assim, né? Ele ser uma pessoa que tenha... Ele ser uma pessoa íntegra, né? Ser integridade é fazer exatamente aquilo que você diz. Não é aquela história de faz o que eu faço, mas que faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Integridade é uma situação fundamental. Um outro ponto muito importante é a questão da visão de longo alcance. E nessa hora a gente vem aí numa pegada de lives que fala, né, de águias, né, aprender com a lição das águias, é ter uma visão, porque o líder sempre aponta caminhos. Ele sabe exatamente o que ele quer. E se às vezes ele não sabe exatamente, mas ele tem uma noção. Sabe aquela pessoa que fala, olha, eu não sei o que é que isso vai dar, mas eu estou intuindo que eu tenho que seguir neste caminho? Líder tem persistência, tem visão de longo. Tem muita coisa das águias que a gente pode pegar
aqui para um líder de sucesso? Então, eu falei de integridade, falei de visão de longo alcance, falei de persistência e falei também, e vou falar também agora de uma coisa muito importante, é ser confiável. Ninguém consegue ser liderado por alguém que não confia, né? Como é que você trabalha num lugar, quando você trabalha com alguém que você confia, você se sente seguro, né? Você se sente bem, aquela pessoa te inspira. Pessoas confiáveis são inspiradoras. Pessoas que têm visão de longo prazo, elas são inspiradoras. Pessoas realizadoras. Então, essas 5 características que eu passei aqui rápido, tem muito mais, tá? Mas eu acho que são as mais importantes, que a gente deve prestar bastante atenção nisso, tá? Integridade, confiabilidade, visão de longo alcance, persistência. Gente, a rainha das rainhas, a disciplina. A disciplina é fundamental. Se a gente não tem disciplina, a gente está acampado quando fala na minha terra. É muito difícil fazer as coisas quando a gente não tem disciplina. Bom, vou aproveitar, Sueli, que você falou, não sei se minha mãe está na live, mas se ela tiver, ó, sua frase, hein? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço, pois tem que mudar, não pode continuar assim, viu? Integridade. Sueli, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Mas, bom, na nossa última live, nós falamos muito da supervisão da águia, né? Ela visualiza a sua trajetória, se foca para poder atacar sua presa. Alcançar o objetivo, né? Ela tem uma perseverança, ela foca, não importa se é maior, se é menor, e tá ali. E também, vamos falar o quê? Da tempestade, né? Quando a tempestade chega, ela faz o quê, Sueli? Vamos lá que a sua... Ao invés de ela se apavorar, não é? Ela vai e aproveita o vento da tempestade e voa acima daquilo. Então, eu gosto muito dessa metáfora, porque muitas vezes a gente, como líder, não pode ficar perdendo tempo com picuinha, sabe? Com coisas pequenas. Tem outra coisa também da águia que é legal, que o único bicho que se atreve, a única ave que se atreve a confrontá-la é o corvo. Então, ele se aloja aqui nas costas da águia e fica bicando, sabe? Para tirá-la do prumo, para tirá-la do controle. Quanta gente não é corvo na vida da gente, né? Então, sabe o que a águia faz? Você acha que ela vai perder tempo com o corvo? Não. Ela voa, mas ela voa tão alto, a ponto dele não suportar a pressão, desmaiar e cair. Acabou. Não tem mais corvo aqui falando. E isso é muito importante, independente da quantidade de pessoas que você lidera, ou se só lidera a sua própria vida, foca naquilo que está tirando a tua... Não foca, desculpa. Naquilo que está tirando a tua atenção. Não dá essa importância tão grande, porque aquilo é uma forma de te tirar do prumo, de te tirar do teu objetivo, de te tirar daquilo que você quer alcançar. Exatamente. Como a Sueli falou, né? Vamos tirar os corvos de cima da gente, vamos se focar, vamos ter nossa meta e manter o nosso foco. Pessoal, vamos lá. Eu sei que a Sueli está falando de um tema muito importante, que é, afinal, liderar a sua vida. Quem tem uma pergunta para a Sueli? Quem quer saber o que precisa fazer para liderar a sua vida? Qual é a área da sua vida que você acha que não está conseguindo liderar? Em que ela pode te ajudar? Então, vamos aproveitar que a Sueli está aqui com essa... E, aliás, vou dar um recadinho muito importante para vocês. Fica até o final da live, porque no final da live nós vamos dar um presente para vocês hoje. E é uma coisa super especial que nós preparamos. Então, vamos lá. Qual é a dúvida de vocês? Tinha uma pergunta, né? Eu vou até buscar aqui, ver se eu consigo buscar uma pergunta que teve antes. Vamos ver, vou voltar lá. Que eu não li na hora, porque a gente ia fazer a pergunta, eu guardei ela aqui. Sueli, para ajudar uma pessoa que precisa ter liderança, qual é o primeiro passo? É uma pessoa que ajuda alguém que não toma a liderança da sua vida, em todos os hábitos. É uma pessoa mais, como eu posso dizer, mais pacífica, mais passiva. Pacífica não, porque a gente pode ser pacífica, mas lidera a nossa vida, né? Mas a pessoa que tem exatamente o que você falou no início, medo de alçar a voz, é tímida, de reagir. Dá 2 conselhos ali.
que pode ser útil para você dar uma ajuda nessa pessoa? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte: aquela pessoa quer mudar, sabe? Porque se ela não quiser mudar, não existe. Nem Deus ajuda. Nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado. E muitas vezes a gente pensa que está fazendo bem a uma pessoa, falando, fulano, seja mais proativo, reaja, faça isso. Mas a pessoa está confortável daquele jeito. Lembra a situação da... Eu não estou prejulgando, essa informação é ampla. Lembra aquela história que eu falei da vítima que prefere usar uma muleta? Ai, se alguém tentar tirar a muleta dela, tá? Então, o primeiro passo é saber assim, você quer ser ajudado? Vamos buscar um caminho para isso. Um outro ponto importante que a gente tem que ter cuidado é saber assim, eu tenho condições, eu sou coerente a ponto de poder servir de modelo para ela, falar assim, olha, não procrastina, não deixa as coisas para depois. Vamos imaginar que essa seja a questão da pessoa. E você mesma está procrastinando, tá? Esse é um ponto também que a gente precisa cuidar, que é a questão da integridade. E, por último, é assim, começar a conversar com a pessoa. Uma das formas que a gente consegue empoderar muitas pessoas é fazendo-as refletir sobre a própria vida. Toda pessoa que para olhar a história da sua vida, independente da idade, ela vai encontrar vários pontos de vitória, sabe? Normalmente a gente fica ali ruminando as coisas que não foram legais, mas a gente esquece do quanto a gente conseguiu avançar, de quantas armadilhas a gente conseguiu sair, ou se caiu, quanto a gente aprendeu. Então, fazer as pessoas entrarem em contato com a própria história é muito, muito importante, né? Às vezes eu vejo muito a figura da mãe, aquela mãe mais tradicional, que ela se acha assim, o filho cresceu, a filha cresceu, está super bem na vida, ela fala, nossa, mas eu não sou nada. Olha, tem muito mais gente assim do que você imagina. E a gente vai conversar com aquela mulher e fala assim, como você não é nada? Como? Mas baseado em que você não é nada? Porque ela não vê nada que ela fez como algo importante. Ela fala, não, Sueli, mas olha, e tem algumas mulheres que eu ajudo em vários grupos que eu trabalho, né, assim, voluntária. Como você não é nada? Não, Sueli, olha só, tantas mulheres aí, bem-sucedidas, ganham muito dinheiro, e eu só fui a vida toda uma dona de casa. Como assim? Uma dona de casa que manteve o lar organizado, que manteve a estrutura da família, que educou os filhos muito bem, que criou cidadãos para o mundo, cidadãos e cidadãs, que ensinou princípios, que ensinou valores. Sabe, isso não se mede com dinheiro, porque a gente às vezes pensa que ser bem-sucedido é ter uma conta bancária gorda. Não é só isso. Prosperidade não é só isso, é prosperidade em todas as áreas da vida, sabe? Uma mãe que consegue educar filhos não é fácil. Uma das tarefas mais difíceis, eu tenho 3, eu sei, sabe? Quem é mãe sabe disso. É muito desafiador. E a gente não tem manual de instrução e vai aprendendo no dia a dia. Então, uma coisa que ajuda muito, se você precisasse coar, né? Coar. Um único conselho é esse, assim. Ajuda ela a olhar para a história dela e começar a sentir orgulho da pessoa que ela é. Porque errar todo mundo erra. Acertar todo mundo acerta. Mas tudo o que aconteceu na nossa vida foi para nos ensinar, para nos fazer chegar até onde nós estamos hoje. Ajudou, gente? Coloque aí quem fez a pergunta, se eu ajudei ou não. Sueli, enquanto a pessoa responde, primeira coisa, então, é a gente olhar para a nossa própria vida e ver se a gente pode, de alguma maneira, ajudar essa pessoa. Logo, fazer com que essa pessoa enxergue os pontos positivos da vida dela. Você falou das mães. As mães, elas falam, meu filho é bem-sucedido, ou agora eu estou aqui, já não sirvo mais. Mas elas não param para pensar na importância do papel delas, que é ajudar a formar aquele adulto bem-sucedido. Elas esquecem desse pequeno detalhe, né?
O Vamos quanto lá. elas inspiraram com os gestos de amor incondicional, o quanto elas inspiraram, o quanto elas cuidaram. Mães, cuidem-se. Vocês são preciosas demais, né? Quem já não tem a mãe sabe o quanto dói a ausência. Mas quem tem a mãe valoriza o que está aí. E vocês que já são mães, olhem para vocês assim. Mesmo que não trabalhe, mesmo que não tenha uma renda alta, você é um ser humano maravilhoso. Aproprie-se disso. Felipe, conta pra gente uma história, não precisa, claro, citar quem, de alguém que chegou, que não conseguia se impor, não tinha liderança nenhuma na sua vida, e o que você fez para ajudar essa pessoa. Qual era o caso e o que você fez? Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, tá? E que tem muito empregado e teve que assumir liderança muito cedo. É claro que essa pessoa tem medo, né? Porque são pessoas de diferentes idades. E isso é a situação. Então, o que é que faz? Quando a gente faz um processo de coaching, um processo de mentoria, a gente trabalha vários, digamos, se fossem módulos. O primeiro módulo é mesmo esse do autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te ajudar a ter mais clareza sobre quem você é e clareza sobre aquilo que você quer. Além do mais, vai identificar também quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. O que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa desenvolver. Esse é um ponto. Então, a gente está olhando para a pessoa. No segundo momento, você vai olhar o que é que você quer, afinal. Tá? Ah, eu quero, por exemplo, ao invés de ter uma loja, eu quero ter duas, quero ter três. Ok. Agora, como é que está essa loja hoje? Olha para ela. Vê os pontos que precisam ser corrigidos. Ah, Sueli, mas eu estou olhando que tem um monte de coisa que eu preciso ser corrigida. Então, à medida que ela vai identificando aqueles pontos que precisam ser corrigidos e ela vai efetivamente corrigindo, o que vai acontecendo com ela? Ela vai se sentindo mais segura. Então, aquela pessoa que antes tinha medo de falar com o empregado ou tinha uma pessoa difícil de lidar, ela vai tomando literalmente a rédea da vida dela. Ela vai se sentindo mais autoconfiante. Ela vai sendo capaz de melhorar muito o desempenho dela. E, por último, aprender a pedir ajuda. Ninguém sabe tudo na vida, minha gente. Quantas vezes a gente sofre por falta de humildade? Porque a gente pensa, principalmente quando a gente é mais novo, viu? Eu já fui muito assim, apanhava, mas eu tinha que descobrir sozinha. Para quê? Sabe? Quando é tão mais fácil falar, fulano, você que é mais habilidoso nisso, pode me ajudar nesse aspecto aqui? Que ontem eu postei sobre isso, né? Que o líder tem que ter humildade de delegar, de transferir para outra pessoa que sabe mais do que ela. Qual é o problema? Ninguém sabe tudo, nós sabemos fatias. Por isso que é mágico viver em grupo, viver com pessoas com habilidades diferentes, não é mesmo? Então, essa situação foi essa, tá? Essa situação foi essa, tá ótimo. Essa situação aconteceu e a pessoa foi aprendendo, né? Com cada exercício que ela fazia, com cada desafio. Ai, mas eu tenho muita dificuldade de juntar o grupo para fazer uma reunião. Então, o seu desafio da semana que vem é fazer uma reunião. E explicava como é que... E assim a pessoa vai... É um processo, né? É um processo que começa... No momento que você decide mudar, você não para mais de buscar o aprimoramento. E você não para mais de crescer. Muito bom. Como você vem falando, fazer com que a própria pessoa te responda enxergando os pontos que ela precisa para poder ter a liderança dela. Olha, a Ângela, ela comentou assim, ó. Ela comentou isso na hora que você estava falando, na hora que nós comentamos sobre as mães serem as responsáveis por esses adultos de sucesso, ó. Olhando por esse prisma... Pelo sucesso dos filhos, pelo bem-estar, né? Por essa situação toda. Ela colocou assim, ó, olhando por esse prisma, eu sou uma pessoa de sucesso. Claro, ela vê o êxito porque ela enxerga nos filhos dela o êxito, então ela é uma mulher muito bacana mesmo. Quer projeto mais lindo do que esse, Ângela? Parabéns! É isso aí. É isso aí. Olha, até recomendo um livro muito bonitinho do Roberto Chiniachik, Heróis de Verdade.
Vale muito a pena vocês lerem, para vocês verem quem realmente são os heróis, sabe? A gente é acostumado a ficar só ligado na mídia, que aquele pessoal que faz sucesso 15 minutos, de 15 dias, sei lá, sem ver a essência do que está por trás. Quem puder ler esse livro vale muito a pena. E lá ele tem um recado para as mães, para os pais, quem são os heróis de verdade. Sueli, você acha que viver num ambiente tóxico, ele pode, de alguma maneira, afetar o nosso ambiente de liderança ou de mudança? Sim, muito, né? O ambiente influencia o indivíduo e vice-versa. O indivíduo influencia o ambiente também. Então, imagina você criado, né, ou você convivendo com pessoas negativas que a única coisa que sabem fazer é criticar e reclamar. Então, pega uma dessas pessoas, né, que a gente chama que tem espírito de águia, que nasceram com vontade de voar, que nasceram com vontade de fazerem coisas extraordinárias, de mudarem a história da própria vida e da família. Vivendo num ambiente desse, tudo que ele disser, ele vai ser rechaçado. Eu estou me preparando para fazer um concurso. Pode ser. É gente demais concorrendo. Você não vai passar. Eu estive pensando em abrir um negócio. Depois eu contar a história dos amigos caranguejos, né? Os amigos em volta, amigo caranguejo, fala assim, não, você, negócio, rapaz, sabia que aqui no Brasil, a cada 5 empresas que abrem, 3 fecham em menos de 5 anos? Nossa, tudo importa. Tudo que você disser, a pessoa sempre vai ter uma crítica ou um desânimo. E o que é pior é que, às vezes, essas pessoas são pessoas muito próximas da gente. São pessoas que a gente gosta. Parentes, maridos, irmãos, pai, mãe e tal. Então, sem perceber, a pessoa vai se sentindo desanimada. Né? Nessa hora, e mais do que nunca, ele precisa aprender a se blindar. Gente, não é tudo que a gente compartilha. Só vale a pena compartilhar com aves do mesmo bando, com pessoas que pensam como você. Se você for uma pessoa humilde, que ganha pouco, um salário pequeno, e chegar um dia para um milionário de bom coração, não um milionário equilibrado, e disser para ele assim, olha, um dia eu vou ter uma casa igual à sua. Sabe o que ele vai te responder? Provavelmente. Claro que vai. Eu consegui, você também consegue. Porque ele sabe que foi possível alcançar. Enquanto que uma pessoa vaidosa e que não tenha bons princípios vai falar assim, imagina, está sonhando alto, tá querendo coisa que não é para você, sabe? Mas pessoas que são equilibradas vão dizer, então, o que eu posso orientar é o seguinte, não compartilha tuas coisas com todo mundo. Seja seletivo com quem você compartilha. E, principalmente, escolha as suas companhias. Tem uma máxima aí que eu aprendi não faz muito tempo. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. 20% para baixo, 20% para cima. Então, se você vive num ambiente muito negativo e às vezes você não pode isolar essas pessoas, deixar de falar com elas, por de repente é gente da sua família, o que é que você faz? Você para de compartilhar, vai continuar amando, vai continuar gostando e vai buscando resultados, porque é o seu resultado que vai mostrar para ela que ela também, se quiser, pode voar. Aí, nesse momento, é o indivíduo influencia no meio. Você vira uma referência, você vira uma inspiração para as pessoas que estão ao seu lado. Se blinde. É isso aí. Muitas vezes a gente compartilha nossos sonhos com boas intenções, mas a chuva que vem ela é muito forte, contrária, que você acaba se sentindo, será que eu devo mesmo tentar fazer isso? O caso que você acabou de citar, o milionário que ele lutou e que ele conquistou os sonhos e ele sabe a trajetória dele, ele vai incentivar mesmo uma pessoa que é desempregada, um mendigo da rua, e fala assim, luta, você vai conseguir, eu consegui. Agora, o soberbo, você tá louco, você não tem nada, como que você vai conseguir? Isso é temos que escolher com quem compartilhar os nossos sonhos. Sueli, já que você está falando nesse aspecto... Antes que eu esqueça, segura essa perguntinha aí que eu quero só completar
com uma coisa que me veio aqui. É importante, gente, a gente lembrar que a situação que está vivendo hoje é uma fotografia no filme da sua vida. Você não está condenado a viver a situação que você vive hoje. Você pode mudar, sim, e mudar para melhor. Porque quando você decide fazer alguma coisa a seu favor e a favor das pessoas que você ama, o seu cérebro vai buscando respostas. É um papo muito longo para uma outra conversa. Mas ninguém pode julgar uma pessoa por aquele momento que ela está vivendo. Aquilo é uma fotografia no filme. Só um instantâneo. Pode falar, Monique, desculpa. Ainda dentro desse nosso tema aí, já que é tão importante, as médias com quem a gente convive, pessoas que às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, pessoas que estão ligadas diariamente com a gente não consegue escapar deles, simplesmente não compartilha mais certos sonhos. Porém, isso ali, como que a gente faz para ter o nosso emocional inabalável? Assim, para ser um líder e não deixar se levar pelas emoções que geralmente fazem com que a gente fracasse, nos levem aos erros. O que a gente tem que fazer para estar aí Blindado. ser imparável, né? A É cara assim, madura de ferro. Monique, dizer inabalável não dá para a gente afirmar, tá? Nós somos assim, nosso comportamento tem altos e baixos. Tem dia que a gente está lá em cima, sabe que pode conquistar a lua. Tem dia que a gente acha que tem dificuldade de calçar os chinelos. Então, é comum isso. O nome disso é vida, sabe? É igualzinho ao movimento lá do equipamento que mede a pulsação do nosso coração na UTI. Enquanto ele está movimentando, a gente sabe que está vivendo. Agora, como reforçar, né? Alguma coisa a gente tem de fragilidade. É normal, não tem problema nenhum. Isso é humano, tá? Agora, blindar blindar as suas emoções, tá? Para conseguir lidar com essas coisas miúdas, é muito aquele comportamento da águia, de voar muito alto e deixar o corvo cair. Porque tudo que você presta atenção, tudo que você dá foco, cresce. Então, se chega uma pessoa dizendo, te desestimulando, ou só falando coisas negativas no seu lado, e você entra na sintonia dela, começa a concordar, cara, isso só se expande. Essa mesma negatividade que ela trazia, você absorveu e vai expandindo, e vai começando a ficar desanimado, inseguro e tudo mais. Então, não dar muita atenção, tá? E seguir a sua vida. Se blindar, procurar com quem você pode confiar. E outra coisa também importante, assim, aprender a lidar com as emoções, né? Que é um trabalho de autoconhecimento, que é um trabalho que leva tempo, mas é muito importante. Porque quando a gente sabe lidar com as emoções, fala, já sei, isso que a pessoa está me criticando, isso que a pessoa está tentando me desequilibrar, isso pertence a ela, não a mim. Não traz para o pessoal. Vê apenas a situação e procura tratar com equilíbrio. Ajudou, pessoal? Está fazendo sentido isso? Com certeza. Então, vamos pro próximo. Voar como águia, não deixar o corvo ali, ó. Então, as pessoas, quando estiverem, vamos falar, buzinando no seu ouvido, mas o seu coração fala mais alto, não se deixe influenciar, segue em frente, tampa mesmo, não é ser mal educado, é proteger os seus sonhos e lutar por eles. Vamos lutar pelos nossos sonhos, vamos seguir em frente. Você acredita? Então vamos lutar. É óbvio que existem, às vezes, alguns sonhos que a gente insiste até certo ponto, vou até falar, Deus acaba não como você fala, pô, Deus, você não me ajuda. Será que às vezes não ajudar também não é uma resposta? A gente tenta tentar algo. Às vezes é mudar o foco para uma outra coisa, mas não desistir de algo que você quer pela influência de outras pessoas, do barulho de fora. Isso nunca. Sueli, o que mais faz falta em uma liderança? Eu falei de integridade, autoconhecimento, autoconfiança, falei de confiança, né? Inspirar confiança, falei de enxergar longe, falei de criar conexão. Criar conexão. Se você quer ser líder, você precisa criar um ambiente agradável ao seu redor.
Quem gosta de trabalhar numa empresa que ela vai se sentindo constrangida todas as manhãs? Que é como se ela fosse para forca, para o matadouro, né? E a questão do ambiente de trabalho, ele é muito importante, porque é ali que as pessoas passam o maior tempo da vida. E é muito importante que o líder ensine aos seus liderados que o ambiente de trabalho, o clima organizacional é responsável de todas as pessoas que participam dele, tá? Agora, o líder começa dando exemplo. Chega de manhã bem-humorado, dá bom dia, porque assim, as pessoas também elas têm as suas fragilidades. Se o líder chega de cara amarrada, ele já está trazendo uma energia de cara amarrada para o dia inteiro. E quem de nós não tem problema? Pode chegar com um problema aqui, mas deixa lá fora, né? Dá uma respirada e entra. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tal. E assim, vai criando um ambiente de animação. E lembrar sempre para os funcionários, olha, todo mundo é responsável pela qualidade do clima que nós vamos viver aqui dentro. Um outro aspecto que vai colaborar com isso é no momento que você faz as contratações, é, selecionar muito bem as pessoas que estão contratando. Assim como a gente seleciona os amigos, selecionar bem quem trabalha para você, né? Porque senão você traz pessoas que estão dentro da empresa, mas estão torcendo contra a empresa. Não permita que isso aconteça, né? Tem até uma expressão que ela é bem dura, mas ela é muito verdadeira. Uma laranja podre consegue apodrecer um saco inteiro. Um saco inteiro de laranjas boas não recupera uma única laranja estragada. Então, vamos ter cuidado na hora da contratação para não trazer laranjas contaminadas para o nosso pomar de laranjinhas boas. Exatamente. Às vezes a gente tem uma boa equipe de trabalho, contrata uma pessoa, não faz todos os análises que deveríamos fazer para essa contratação, análise de perfil e tantos outros que podem ajudar nesse. Inclusive, a Sueli é especialista nisso, em analisar o perfil para contratar uma pessoa. E aquela pessoa que foi contratada, ela muitas vezes ela começa com aquele leve trás. Ela não consegue alcançar os objetivos dela, então ela começa a focar nas dificuldades e vai para o companheiro do lado. Nossa, esse